Boa tarde, segunda série. Vamos a mais uma aula de matemática, né? E a princípio eu quero desejar a vocês boas-vindas, né? Para iniciarmos essa nova jornada, né? Rumo ao nosso aprendizado e conhecimento. O assunto que nós vamos estudar hoje é continuação de análise combinatória, permutação. Bem, nós vamos começar com permutação simples. Permutação de n elementos vai ser igual a n fatorial. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Que vem a ser n fatorial? Bem, o fatorial de um número natural n maior que 1, isto é, n fatorial, é o produto de todos os números anteriores a n até chegar no número 1. N fatorial vai ser quem? N que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, assim sucessivamente até chegar no numeral 1. Por exemplo, se eu tiver 4 fatorial, quem são os valores anteriores a 4? Né? Então, vou multiplicar pelo próprio 4, então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aí eu acho o fatorial de um número. De quantas maneiras ou de quantas formas diferentes 6 funcionários podem se revezar em 6 cargos distintos? Ora, ele quer saber de quantas formas diferentes 6 pessoas podem fazer esse revezamento. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter permutação de 6 elementos, que vai ser igual a 6 fatorial. Resolvendo essa permutação, eu vou ter o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando isso tudo, eu vou ter que permutação de 6 elementos é igual a 720. Então, podem se revezar de 720 maneiras diferentes. Outro exemplo. De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem se sentar? Então, eu tenho aqui, 5 cadeiras, 5 poltronas, e aí eu quero saber de quantas formas diferentes 5 pessoas podem se sentar nelas. Então, eu vou ter permutação de 5 elementos, que vai ser igual a 5 fatorial. Permutação de 5 elementos vai ser igual a quem? 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo isso, eu vou ter 120 maneiras. Então, pode se sentar de 120 maneiras diferentes. Outro exemplo. Quantos anagramas existem da palavra amor? Professora, o que são anagramas? Então, antes da gente resolver, eu vou falar para vocês. Anagramas são as diferentes combinações das letras de uma palavra que ela pode apresentar sentido ou não. Mais à frente a gente vai falar mais um pouco sobre anagrama. Então, quantos anagramas existem da palavra amor? A palavra amor tem quantas letras? 1, 2, 3, 4 letras. Então, eu vou ter permutação de 4 elementos, que vai ser igual a 4 fatorial. Permutação de 4 elementos vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 24 anagramas. Anagrama, como eu falei para vocês, é qualquer disposição das letras que compõem uma palavra. Exemplo, são anagramas da palavra amor. Roma, mora, ramo, RMOA, AOMR. Então, ela pode apresentar sentido ou não. São as diversas formas de combinações das letras de uma mesma palavra. Cada
troca de letras, temos uma palavra distinta que pode ter significado ou não. Esta troca de letras também é chamada de permutação, que é uma das ferramentas mais utilizadas em análise combinatória. Outro exemplo, anagramas da palavra amor, em que as vogais estão juntas. Então, ele quer o seguinte: quais são as vogais da palavra amor? A e O. Ele quer que as vogais A e O, elas permaneçam juntinhas. Então, eu vou juntar A e O e vou trocar por uma letra qualquer. Vou chamar de X. E tem o restante das letras M e R. Nesse caso aí, quando eu junto essas duas letras, eu quero dizer que eu troquei duas letras por apenas uma. Então, eu vou ter o seguinte: X, M, R. Antes eu tinha 4 elementos disponíveis, agora eu tenho quantos? 3 elementos disponíveis. Por que, professora, eu tenho 3 elementos disponíveis? Porque eu juntei as letrinhas A e O porque elas precisam estar juntas, tá? Porque a questão, ela me pede aqui, ó, anagrama da palavra amor em que as vogais estão juntas. Então, eu vou ter duas letras, né? Então, duas letras, 2 representando a quantidade de letras que foram juntas, vezes permutação de quantos elementos eu tenho aqui agora? 3 elementos. Então, criou-se essa fórmulazinha. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes permutação de 3 elementos, eu vou ter o quê? 3 fatorial. Repetindo a fórmula. Então, eu vou ter 2 vezes quem? Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou ter 2 que multiplica 3 vezes 2 vezes 1. Repetindo a fórmula, eu vou ter que 2 vezes quem? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, eu vou ter 2 vezes 6. 2 vezes 6, que vai ser igual a 12, o quê? Anagramas, que foi o que a questão me pediu. Outro exemplo. Com os algarismos 1, 2 e 3, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Ele quer isso aqui. Eu tenho esses 3 algarismos, então, quantas combinações diferentes eu posso fazer utilizando esses 3 algarismos? Então, eu tenho quantos elementos disponíveis? 3. Então, permutação de 3 elementos, que vai ser igual a quem? 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 6. E aqui nós temos todas as disposições que a gente pode formar com esses 3 elementos. Quantos anagramas podemos formar com a palavra livro? Bem, eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter o quê? Permutação de 5 elementos. Permutação de 5 elementos vai ser igual a quem? 5 fatorial. 5 fatorial eu vou ter o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 120. Que vai ser igual a 120. Quantos anagramas podemos formar com a palavra vestibular, de modos que as letras veste fiquem sempre juntas e nessa ordem? Então, além delas ficarem juntas, elas precisam estar nessa ordem, V-E-S-T-I, elas não podem mudar, né? Que não é o caso da palavra amor. Ela não tem, ela só fala que quer as vogais juntas, mas ela não diz que tem que estar juntas e nessa ordem, tá? E nesse caso aqui ela vem dizendo, fiquem juntas e nessa ordem. Então, ele quer isso aí, que essas letras, elas fiquem nessa disposição, V-E-S-T-I, e porém, juntas, né? E o restante, então, olha pra cá, vestibular.
o que vai acontecer? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e agora o quê? 6. Porque todas essas letras elas vão se tornar como se fosse uma só, porque elas precisam estar juntas e nessa posição. Então elas vão se tornar uma só. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Permutação de 6 elementos, eu vou ter o quê? 6 fatorial. 6 fatorial vai ser igual a quanto? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicando tudo vai ser igual a 720. Quantos anagramas podemos formar com a palavra company que começam com a letra C e terminam com a letra Y? Então, ele quer saber quantos anagramas a gente pode formar com essa palavra, porém, todos os anagramas, eles têm que começar com a letra C e terminar com a letra Y. Então, ó, quem é que eu posso modificar? As letras O, M, P, A, N, não é isso? Porém, o C vai permanecer aqui no início e o Y vai permanecer no final. Ele quer que isso aconteça, ó. O C no início e o Y no final. Então, o que é que eu vou fazer? Quantos elementos me sobram? Quantos elementos sobram? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que esquecer do C e do Y. Por quê? Porque o C sempre vai estar aqui e o Y sempre vai estar aqui. Quem é que vai modificar? Essas 5 letras que vão modificar. Então, eu vou ter a permutação de quantos elementos? De 5 elementos, que é os que podem modificar, os que a questão permite que modifique. Então, eu vou ter 5 fatorial, que vai ser igual a quem? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicando tudo, eu vou ter o quê? 120. Permutação com repetição. Nesse caso, o que acontece? Nós vamos ter elementos repetidos, ou em palavras, ou em números, tá certo? Bora lá. Na permutação simples, eu tenho permutação é igual a N fatorial. Na fórmula de permutação com repetição de elementos, eu vou ter o seguinte: permutação de N elementos tomados de P a P. O que quer dizer isso? Eu vou ter a quantidade de elementos disponíveis, que eu representei aqui pela letra N, e a quantidade de elementos que eu posso utilizar. A, B e C. Professora, por que você colocou A, B e C? Eu posso ter apenas um elemento repetido. Se eu tiver apenas um elemento repetido, eu vou usar só um valor. Se eu tiver 2 elementos repetidos, eu vou usar A e B. Se eu tiver 3 elementos repetidos, eu vou usar A, B e C. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? N fatorial sobre A fatorial, B fatorial e C fatorial. Se eu tiver apenas um elemento repetido, eu vou usar apenas A fatorial. Se eu tiver 2 elementos repetidos, eu vou usar A fatorial e B fatorial. Se eu tiver 3 elementos repetidos, eu vou usar A fatorial, B fatorial e C fatorial. Bem, só para a gente lembrar, quem é esse N aqui? Esse N que vem aqui embaixo é a quantidade de elementos disponíveis. E quem é que vai ser o valor que é representado por A, B e C? Quantidade de elementos utilizados. Exemplo: quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra casa? Observem que na palavra casa, a letrinha A, ela aparece repetida 2 vezes. Então, bora lá. Eu vou ter o quê? Na palavra casa, eu tenho quantas letras?
Uma, duas, três, quatro. 4 letras. Então, eu vou ter 4 elementos disponíveis. Dessas 4 letras, quantas estão repetidas aqui? Apenas uma. Quantas vezes? 2 vezes. Então, a letrinha A aparece aqui 2 vezes, tá? Então, permutação de 2 elementos, permutação de 4 elementos tomados de 2 a 2. Nesse caso, eu vou ter o quê? 4 fatorial sobre 2 fatorial. Quem é 4 fatorial? Não é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Beleza. Observe que no denominador eu tenho um 2 fatorial. Isso significa dizer que eu posso multiplicar o fatorial de cima até chegar no valor igual ao denominador. Então, vamos lá. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu paro aqui. Por quê? Porque eu vou cortar aqui e cortar aqui. Quem me sobrou? 4 vezes 3, 12. Então, permutação de 4 elementos tomado de 2 a 2 vai ser igual a 12. 12, o que ele me pediu aqui? Anagramas. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra batata? Observe que a letrinha A aqui, ela aparece quantas vezes? 3 vezes. E a letrinha T aqui aparece quantas vezes? 2 vezes. Então, eu tenho 2 letras repetidas. Então, eu vou ter permutação de 6 elementos tomados de quanto? De 3 e de 2. 3 que representa a letrinha A e 2 que representa a letrinha T. Jogando na fórmula, eu vou ter 6 fatorial sobre quem? 3 fatorial e 2 fatorial. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou destrinchar a parte superior até o valor maior. Então, eu tenho 3 fatorial e 2 fatorial. Qual o valor maior? 3 fatorial. Então, é mais fácil eliminar 3 fatorial. Então, eu vou fazer o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Professora, eu poderia eliminar o 2? Sim, tá? Poderia sim. Então, 6 vezes 4 vezes 3 fatorial. Embaixo, o que vai acontecer? 3 fatorial vezes quem? 2 vezes 1. Então, corto 3 aqui, ficou quem? 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 dividido por 2, que vai ser igual a quanto? 60. 60 o quê? Anagramas. Então, resposta, 60 anagramas. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra advogado? Então, bora lá. A letrinha A, ela aparece quantas vezes? 2 vezes. A letrinha D, ela aparece quantas vezes? 2 vezes. E a letrinha O, ela aparece quantas vezes? 2 vezes também. Então, as letras que estão repetidas aqui são A, D e O. E todas aparecem 2 vezes. A quantidade de elementos disponíveis, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter permutação de 8 elementos tomados de 2 em 2, não é isso? Que eu vou ter o quê? 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Da mesma forma, eu vou destrinchar até chegar em 2 fatorial e os outros 2 eu vou desenvolver. Então, eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Cortando 2 fatorial aqui, 2 fatorial aqui. E vou multiplicar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então, eu vou dividir o valor de cima
por 4, que vai dar quanto? 5.040. Então, 5.040 o quê? Anagramas. Permutações circulares. Bem, permutações circulares são situações que envolvem circunferência. Por exemplo, sentar em uma mesa circular, brincadeira de roda. Então, são situações que as pessoas elas ficam dispostas, ou os objetos eles ficam dispostos de modo circular. É um tipo de permutação composta por um ou mais conjuntos em ordem cíclica. Permutação circular de n elementos é igual a n fatorial sobre n, que isso aí vai ser igual a quem? Quem é n fatorial? Lembra no início que a gente falou que n fatorial é n que multiplica n menos 1, n menos 2, assim sucessivamente? Tá. Então, n fatorial, nesse caso aqui, eu vou ter n que multiplica n menos 1. Observe que eu tenho n no numerador e n no denominador. Eu posso eliminar esses dois n's aqui, ó. E vai ficar quem? N menos 1. Então, que é a permutação circular de n elementos? N menos 1 fatorial. Então, permutação circular de 4 elementos. Eu vou ter o quê? 4 menos 1 fatorial. Que vai ser o quê? 4 menos 1, 3. 3 fatorial vai ser quem? 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 6. Professora, se eu quiser usar a fórmula permutação circular de n elementos, n fatorial sobre n, posso? Pode, vai dar o mesmo resultado, tá certo? De quantas maneiras 6 crianças podem se organizar para brincar de roda? Permutação de 6 elementos vai ser igual a n menos 1 fatorial. Permutação de 6 elementos vai ser igual a quem? 6 menos 1 fatorial. Quem é 6 menos 1? 5 fatorial. Então, permutação circular de 6 elementos vai ser quem? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que multiplicando tudo vai dar igual a quanto? 120 maneiras. De quantas maneiras 8 pessoas podem se organizar em uma roda para fazer uma oração? Permutação circular de 8 elementos vai ser igual a 8 fatorial sobre 8. Destrinchando aí eu vou ter. Observe que o valor que está no denominador, ele não tem um fatorial. Então, o que é que eu fiz? Eu multipliquei e parei no primeiro fatorial. Multipliquei 8, porque é igual ao denominador, e parei no fatorial. Por quê? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou eliminar o numerador e o denominador. Vai me sobrar quem? 7 fatorial. Aí agora eu vou destrinchar. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, quem é 7 fatorial? Multiplicando isso aqui tudo vai dar quanto? 1.040 maneiras diferentes. Bem, para terminar, vamos ler essa mensagem de hoje. É sempre assim. Coisas boas nos acontecem quando a gente acredita, quando a gente tem fé, quando a gente coloca Deus à frente da nossa vida. Dificuldades todos nós temos. A diferença é que uns assumem, outros disfarçam, uns desistem de lutar e outros lutam por ainda acreditar. Um grande beijo, fiquem com Deus, bons estudos. E resolvam as atividades do praticando de vocês, tá certo? E eu vou marcar também no SAI as questões para vocês estarem desenvolvendo, tá joia? Mas aí eu aviso com antecedência. Beijo!